Olá! Bem-vindo ao podcast Além do Anime, História, Gêneros e Fandom. Hoje a gente vai estar fazendo o capítulo 3 e ele se trata sobre BL, ou, no termo completo, Boys Love. BL, ou a sigla para Boys Love, significa amor entre rapazes, e ele é um gênero de ficção focado em romance e relacionamentos homoafetivos entre personagens masculinos. Ele foi originado no Japão na década de 1800. Suas principais características são o foco em romance, o público-alvo estranhamente é voltado para o feminino, e por mais que ainda tem muitas das obras envolvendo a parte erótica, ele tem outras prioridades focando em o desenvolvimento interpessoal dos personagens, ele traz histórias de vida, um aprofundamento de como aqueles personagens lidam com a própria sexualidade, como eles lidam com a sociedade em si. E, embora o gênero se dá início no Japão, hoje ele é conhecido mundialmente. E ele é difundido entre principalmente as mulheres, por incrível que pareça. O Boys Love ele é dividido em yaoi, lemon e shounen ai. Cada uma dessas categorias dá uma indicação já do que ele pode apresentar. O lemon sendo, em grande maioria, a parte erótica, o yaoi sendo um meio termo envolvendo ambas as partes, já é um pouco mais explícito, e o shounen ai, ele traz um romance mais leve, um romance mais tranquilo ali entre os personagens. Hoje a gente tem ele espalhado tanto pela Coreia, quanto China, quanto Japão, trazendo assim em formato de webtoons, de manhwas, de nonhwas, de CD-dramas, de dramas mesmo, asiáticos num total, são muito famosos. Em animes, em mangás também a gente tem uma grande quantidade, e hoje eu vou estar trazendo sobre Dokyusei, Sekaiichi Hatsukoi e um nome extremamente completo que é 30 Sai Maji Doutei Dato Mahou Tsukai Ninaru Kashi. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonesa. Como um dos primeiros que seja Dokyusei, ele é um boys love mais leve, mais tranquilo, e ele traz principalmente o envolvimento de dois personagens masculinos, na qual eles têm um desenvolvimento envolvendo um mais rebelde, loiro, de cabelos cacheados, que acaba se envolvendo com um dos meninos que é mais tranquilo e é, por sinal, o presidente do conselho estudantil. Durante o romance, gira-se em torno da escola, na qual os meninos estão tentando cantar num coral. E por incrível que pareça, o menino loiro faz parte de uma banda fora dali. Os personagens Hikaru Kusakabe e Hinito Saijo acabam se apaixonando durante esse período na qual eles estão desenvolvendo essas músicas. A obra é focada principalmente no amadurecimento do casal, que está desde a adolescência até a vida adulta. No caso do filme que é apresentado para nós, passa-se principalmente no início da relação deles, na qual eles estão passando a se descobrir, se entender e passam a gostar um do outro. A obra é leve, com alguns conflitos envolvendo quem gosta mais, quem gosta menos, a exposição deles em relação a esses sentimentos, essa falta de conhecimento do que é se apaixonar, mas no final acaba tudo bem. E ele é colocado como um shounen ai. Já na categoria de yaoi, a gente tem Sekaiichi Hatsukoi, que acompanha os bastidores da editora Marukawa Shoten, que foca em 3 casais principais dentro da trama. A gente tem o arco de Hitsuya e Masamune, na onde o Hitsu, ele é um editor literário que muda para o departamento de mangá shoujo de forma muito irônica. Ele tenta provar o seu valor a todo momento durante o período que ele está na editora. Você me ama, eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama mais? Eu te amo, você me ama. E aí ele tem o seu editor-chefe, que é o Masamune Takano, que, por ironia do destino, é o seu primeiro amor de ensino médio. E devido a um mal entendido dentro desse ensino médio que eles tiveram de forma extremamente conturbada, o Ritsu some e só volta depois de anos, quando eles estão mais velhos e adultos.
A trama gira em torno do Takano. Basicamente, tá tentando reconquistar o Uritsu e o Uritsu não querendo ceder o tempo todo. O mangá ainda tá ativo, a gente não sabe ainda qual é o final, e foi adaptado em torno de mais ou menos 3 temporadas. Ele foca principalmente no desenvolvimento desses personagens, de como eles estão se inseridos na sociedade, como eles se sentem em relação a estar perto um do outro, desses mal entendidos que aconteceram no ensino médio, esse esclarecimento. Tem pessoas ao redor que gostam deles e fica ali nessa forma conflituosa e nublada entre como eles se sentem, como eles se apresentam e principalmente o fato do Uritsu não querer ceder o tempo todo. Mas é claro que ele é completamente apaixonado pelo Takano o tempo todo. Por mais que ele não admita, por mais que ele não diga, os sentimentos dele estão ali de forma bem explícita. Só o Takano que não consegue ter certeza sobre as coisas, e ele mesmo. Mas o espectador que está ali observando o tempo todo consegue entender um pouco mais da trama e da situação. O Uritsu, ele foi prometido em casamento a uma garota ali, porque ele faz parte, ele é filho de uma outra editora, e ele sai dessa editora porque ele gostaria de provar o seu valor ali, e não achar que ele só estava ali dentro daquela editora, porque simplesmente ele era filho do dono. Ele queria realmente mostrar que ele era capaz. Como segundo casal, a gente tem o Chiaki e Yoshiyuki, que são amigos desde a infância, ou desde a adolescência. E aí eles caminham lado a lado, um sendo um mangaka shoujo muito famoso, que escreve como um pesudo nome de feminino, enquanto o outro é justamente o seu editor. Enquanto a gente tem o Chiaki, que é totalmente descontraído no mundinho dele, só simplesmente fazendo o que ele dá na telha com as próprias obras, a gente tem o Yoshiyuki, que ele é sério, ele é extremamente responsável e cauteloso, e nutre uma paixão há muitos anos de longa data por esse autor. São amigos de infância. A trama acaba se desenrolando, ele acaba tendo alguns conflitos ali, porque a gente tem outro personagem que é apaixonado por ele. Mas no final, Yoshiyuki acaba querendo pedir demissão para se afastar do Chiaki. E nisso, acaba gerando ali um conflito e eles acabam se declarando. E aí a gente vê mais do desenvolvimento desse casal ao longo das tramas das 3 temporadas, como eles estão se relacionando, quais são as dificuldades que eles têm de demonstrar como eles se sentem. Inclusive, Yoshiyuki não consegue demonstrar muito bem isso, enquanto o Chiaki tá literalmente tentando entender o que tá acontecendo com os próprios sentimentos ali, mas ele não quer se afastar do Yoshiyuki. Já como terceiro casal, a gente tem o arco de Shouta e Kou. Boa noite, eu vou interromper aqui porque sou eu que tô editando. Olha só a cara desse cara, olha esse também, olha esse daqui. Você pergunta quem é o passivo, você não se pergunta, os caras têm eliminado quem eu que nasci mulher. Olha isso, olha o zoio, tá parecendo a Sakura. Olha essa porra. Agora pode continuar o vídeo. Enquanto temos Shouta Kisa, a gente tem Kou Yukina. O Kisa, ele é um editor da revista que, por mais que ele pareça ser muito jovem, ele tem 31 anos. Ele costuma se envolver apenas em relacionamentos casuais e principalmente com pessoas que têm um rosto muito bonito. Mas ele acaba se apaixonando por um universitário que é muito mais jovem do que ele, que trabalha numa livraria à noite. E ele fica tão fascinado, tão apaixonado, que ele passa aí constantemente a livraria só pra ficar observando, no caso, o Yukina. E acontece que, por um acaso, o Yukina, ele trabalha nessa livraria e ele é um grande fã dos mangás que o Shouta edita. E ele não tem medo de ser direto, ele é persistente sobre as intenções dele e ele acaba notando o Kisa o tempo todo ali. Por mais que ele esteja totalmente envolvido com o próprio trabalho, ele percebe que ele está sendo observado e que ele está sendo desejado. You sound apologetic. E aí, um determinado dia, eles acabam, devido a um conflito ali de um outro parceiro do Kisa que ele teve, eles acabam tendo ali um conflito, o Yukina defende ele, e ele pede para eles se encontrarem fora daquele lugar. E, através disso, o Yukina descobre quem realmente é o Kou. O Yukina realmente descobre quem é o Shouta.
o que ele faz e as coisas que ele tá editando. Então ele fica completamente apaixonado e eles acabam ali se envolvendo, onde que o Shota, ele tem as suas ressalvas, ele não deseja mandar aquela relação pra frente porque ele acha que ele só é o tipo de pessoa que gosta de relações casuais. Mas ao decorrer da trama, a gente vê, acaba percebendo eles cedendo, eles têm seus mal-entendidos, eles têm muitos momentos de vai e vem ali de que se realmente eles vão permanecer juntos ou não, mas o Cole é muito hesitante. Ele se declara várias vezes, diz sobre o Shota em vários momentos que são decisivos para a relação deles, ele permanece, ele se agarra ali e faz com que o Shota, ele acaba tendo essa confiança em relação ao relacionamento deles e que ele não é só sobre relacionamentos casuais. Ele acaba se declarando e hoje a gente vê a perspectiva de como é o relacionamento deles atualmente. E ainda por cima a gente tem um extra de um arco de casais que são Takafumi Yokozawa e o Zen Kirishima, na qual o Yokozawa, ele foi apaixonado pelo nosso primeiro casal, que no caso é o Takanon. Ele era perdidamente apaixonado pelo Takanon e ele simplesmente acaba ali em um momento de muita bebedeira após o Takanon dar um fora nele. Ele é o editor-chefe das vendas e ele acaba ficando com o Zen Kirishima, que é o editor-chefe da revista de mangás ali. Esse personagem em específico, eles são mais complexos, eles trazem muito mais complexidade ali, porque o Zen, ele já tem uma filha, a esposa dele é falecida, e eles acabam ali se envolvendo. O Yokozawa tem um gatinho, a menina acaba gostando muito do gatinho, e eles passam ali a viver como uma família. Embora acontecem conflitos em relação ao trabalho, eles acabam misturando algumas coisas, mas a gente vê um pouco mais esse desenvolvimento em relação às ovas. Já se tratando de Cherry Magic, ou no caso aquele nome super complexo na qual eu falei que é Sanjusai Made Dotei Dato Mahotsukai ni Narue Sashi, a gente tem o nome alternativo dele que é Cherry Magic. Que dentro dessa obra a gente vai ter anime, a gente vai ter mangá e a gente ainda vai ter um drama. A obra se trata de Daichi que, quando faz seu aniversário de 30 anos, que ainda é virgem, ele recebe um presente inusitado: a habilidade de ler a mente de qualquer pessoa com um simples toque. Gente do céu, eu não tenho pachorra porque eu tô falando agora. E refletido em relação a esse poder misterioso que ele tem a ideia de quando acidentalmente, que eu não acho que é tão acidental assim, tá bom, gente? Ele lê a mente do seu colega de trabalho, Kurosawa, que ele é considerado o galã do departamento. Assim, muito charmoso, ele lidera a equipe de vendas, e aí ele descobre que esse colega é perdidamente apaixonado por ele. E aí ele simplesmente não sabe o que ele faz com isso. Em decorrência dos acontecimentos da obra, ele tá ali numa categoria de yaoi / lemon, mas ele é mais leve. A obra tem seus 12 episódios e, se eu não me engano, ela já foi concluída ou ainda vai ser concluída. E a gente vê o desenvolvimento, né, do Daichi, porque o Daichi, ele é um homem mais retraído, ele é uma pessoa muito envergonhada, ele tem uma autoestima um pouco mais baixa, ele não sabe o que ele tá fazendo muito bem, assim, em relação à própria vida, e ele tá ali meio perdido. E com esses pensamentos negativos, né, envolvendo principalmente as suas questões românticas, já que ele já tá na casa dos 30, ele acaba tendo vivências não muito agradáveis. Mas quando ele acaba conseguindo esse poder, né, esse presente divino, e se envolvendo com o Kurosawa, ele se desperta, ele
acaba ficando cada vez mais e mais curioso por ler a mente, né, desse colega, por tentar compreender, e ele acaba usando até mesmo os próprios poderes mágicos para poder ajudar o Kurosawa em alguns momentos da obra. E ele fica refém desse poder, muitas vezes. Porque se ele não sabe o que a pessoa tá pensando, ele não consegue ajudar. Ou ele sempre quer tentar ler a mente da pessoa para saber o que tá acontecendo e conseguir dar as respostas corretas. Acontece muito isso. Em um determinado momento da obra, ele perde, né, esse poder. Você sabe como ele perde. Ai, gente, tomar uma água aqui, que eu tô morrendo de sede. Tomar uma água. Oh! Ai, confundi com a xícara. Spoilers. Porque ele acaba, né, dormindo com o Kurosawa. E aí, depois que ele perde esses poderes, a gente acaba vendo uma virada do personagem na qual ele cresce. Ele cresce como indivíduo, como pessoa, ele passa a ter mais autoconfiança, ele também fala, né, um tempo antes pro Kurosawa que ele lê a mente dele, que ele consegue. E, gente, o Kurosawa, ele quer se enfiar no buraco, porque a quantidade de coisas indecentes e coisas que ele pensou foram absurdas. Muito absurdas. E aí, não sei como, mas o casal improvável acaba acontecendo, né? Eles se dão bem, eles vão crescendo ali. O Daichi, ele até mesmo vai abrir uma nova filial da empresa dele em outro lugar. Eles ali se ajudam e conversam. Até que chega um momento que ele volta pra casa e eles decidem, tipo, se assumirem. A obra tá completinha aqui na versão anime, se vocês querem aproveitar pra ler, pra se divertir, super compensa. É uma animação muito boa, muito bem feita. É muito divertido, dá um quentinho no coração você vê do começo ao fim. E assim, tá em um dos meus favoritos mesmo. Mas então, ficamos por aí. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem pra ver o próximo capítulo.